Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 352, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado você já observa aqui mais uma vez comigo Carlos Costa, e ao nosso lado aqui mais uma vez fazendo bonito aqui no nosso podcast, eu sei que vai fazer bonito, que é o Vitor Lugero, que já esteve aqui inclusive nesse ano. Falamos bastante de Fórmula 1 e nós vamos continuar falando sobre a máxima categoria do automobilismo mundial. Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, na vida agitada aqui de São Paulo, que eu sei que você ainda tenta se adaptar, mas vir aqui bater um papo com a gente. Obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço o convite aí de retornar, e foi o que você falou, fazendo bonito, porque sendo bonito aí só nascendo de novo, né? Não tem como. Essa foi boa. Saiu agora, né, nas últimas horas, a gente está gravando esse programa nessa segunda-feira, 15 de setembro de 2025, cravando, o site The Race cravando que Felipe Drugovich será o próximo piloto da Andretti na Fórmula E, né? Ou a Fórmula E, como os cariocas. Eu sou carioca, mas eu falo Fórmula E. Fórmula E. E aí eu gostaria de começar o nosso papo aqui, porque parece que finalmente termina uma novela de o destino de Felipe Drugovich. Eu queria saber para você, Vitor, é o fim da linha para Felipe Drugovich na Fórmula 1 mesmo? Ainda poderia ter algum tipo de ligação e tal, mas você acredita que ele, em si, confirmando a saída dele para a Fórmula E, já era realmente para ele, para o brasileiro, para o piloto de Maringá, para a Fórmula 1? O que você acha? Eu acho que fim da linha mesmo não dá pra cravar, porque, né, a gente viu o que aconteceu com o De Vries, por exemplo, de ter conseguido uma oportunidade. Tudo bem que ele só conseguiu a oportunidade porque ele correu, né, na Fórmula 1 em primeiro lugar, que foi uma chance que o Drugo nem teve. Sim. Né? Então tem que ver, eu não cheguei a ver a notícia, não sei se ele vai permanecer como reserva de alguma outra equipe. Por enquanto, nada confirmado. Então, porque eu acho que se ele permanecer reserva de alguma outra equipe, eu acho que fechar a janela totalmente não fecha, porque se ele for bem na Fórmula E e tiver a oportunidade como o De Vries teve, eu acho que todos aqueles pensamentos, todas aquelas dúvidas que pairavam sobre ele, que de repente as equipes tinham, de repente isso pode, não vou dizer retornar a dúvida, mas de repente ter assinado com o cara antes e a gente perdeu essa oportunidade, talvez ainda seja o momento. Então eu acho que fechar completamente não, mas é óbvio que fica mais complicado, porque a gente sabe que sempre o timing é muito importante, né? E aí você sai do radar e acaba que outras pessoas vêm, conquistam essa oportunidade. A fila na Fórmula 2 não vai parar, na Fórmula 3 também não. Então, mas ao mesmo tempo eu acho que foi louvável o que ele tentou fazer. Ele tentou ao máximo, esgotou todas as possibilidades. Né? Criticado até por isso. Criticado por isso, Então, assim, eu como alguém que é fã, que torce pelos brasileiros e tal, eu gostaria de vê-lo, de repente, na Fórmula Indy, que é uma categoria que me atrai mais. Certo. Mas eu entendo também que a Fórmula E deixa ele meio que no radar ali, da questão até de fórmulas e tal, né? De repente não ir para o WEC, de repente sumir muito do radar da Fórmula 1, que também é uma baita categoria, né? Mas de repente na cabeça dele ir para uma categoria de turismo, de endurance, ele vai fugir ainda mais dessa aproximação e tal. Não sei, então acho que esgotar completamente, eu não diria assim, né? Mas eu acho que ele vai se encaminhando, né? Tem vida fora da Fórmula 1, eu acho que isso é o mais importante, né? É isso aí, Carlão. Ele tentou, né, pelo que a gente sabe também, foi um dos nomes para Cadillac, né, da Fórmula 1, e é a partir do momento em que também a própria equipe norte-americana fecha a porta ali, pelo menos com os dois pilotos titulares ali, com Bottas e Pérez, realmente ficou muito difícil alguma chance para o Drugovich, a não ser que de última hora aconteça alguma reviravolta lá na Aston Martin, né? Vamos ver. O Stroll volta e meia dá algumas sinalizações não muito positivas no sentido de ficar na categoria, mas é aquela coisa, não dá para contar com uma saída do Lance Stroll, né? E claro, vamos ver também como vai ser o programa do Drugovich como um todo, porque a gente fala muito agora da Fórmula E depois dessa apuração do The Race. Muitos pilotos da Fórmula E têm o programa duplo, né? O WEC e Fórmula E. Então, eventualmente, ele pode vir a pintar ainda no Mundial de Endurance, vinculado a alguma marca.
O que eu tava pensando também é o seguinte, ele vai correr pela Andretti, segundo essa reportagem, na Fórmula E. A Andretti pertence ao mesmo grupo que é dono da Cadillac na Fórmula 1. Na verdade, o nome Cadillac foi uma maneira de fugir da Andretti por questões uma manobrinha, políticas. né? Então, talvez ele siga ali no radar, com uma boa interlocução, com o Graham Lowdon e companhia limitada na Fórmula 1. A Cadillac / General Motors / Andretti / TWG, que é esse grupo dono, tá atirando para todos os lados, né? Tem a Andretti na Fórmula E, a Cadillac na Fórmula 1. Claro, na Indy, nos Estados Unidos como um todo, mesmo na IMSA, é uma atuação muito forte. E aí também nas 24 horas de Le Mans, que o Drogovic já correu, inclusive, né? Então eu acho que eventualmente ele pode ter algum programa duplo, tendo em vista a Fórmula E e o WEC, e se manter com uma boa interlocução com a Andretti Cadillac na Fórmula 1. Sendo reserva ou não, aí de maneira oficial, né? Aí a gente vai ter que esperar para ver, porque inclusive publicamos na segunda-feira no motorsport.com o Graham Lowdon, chefe da Cadillac, falou que ainda não definiu reserva. Vamos lembrar, o Colton Herta é piloto de desenvolvimento de testes, mas ele ainda não tem super licença caso pinte a oportunidade de correr por alguma intercorrência com o Bottas ou o Pérez. Então eu acho que ele não sai em definitivo do radar, como o Vitor trouxe, mas se citou o exemplo do Nick De Vries, o De Vries voltou ao radar não pelo que ele fez na Fórmula E, e sim pelo que ele fez na Fórmula 1. Exatamente, aquela corrida do GP da Itália, como substituto do Alex Albon em decorrência da apendicite do piloto. Foi muito bem, acabou entrando no radar. Enganou, né? Sim, porque no fim das contas ele não realizou aquele potencial que pelo menos o Helmut Marko via. Mas vai depender de uma chance assim, porque eu não vejo mais o Drogovic, depois de perder essa queda de braço aí para os veteranos na briga pela vaga na Cadillac, ele estando ainda no radar das equipes para 27. Já é muito distante. E essa possível movimentação do Herta de ir para a Fórmula 2 para conseguir uma superlicença ainda coloca ele, digamos, ainda mais atrás da fila, né? Porque a Cadillac já tem dois pilotos. Ele e o Drogovic, porque já tem 2 pilotos definidos, com um já sendo preparado para entrar nesse ciclo também. Então, nem que seja assim, se for um ano com um dos dois, 2027 necessariamente seria o Colton Herta a preferência. Então, teoricamente. Sim. E isso considerando que um desses 2 pilotos que estão entrando agora, o Bottas ou o Pérez, tem um contrato de 1 ano. O que eu também não sei se é a possibilidade, porque se eles tinham a oportunidade de ir para uma equipe até mais estruturada, que era a Alpine, mas que de repente pode ter oferecido para eles um contrato de curto prazo, eu sempre enxerguei a oportunidade da Cadillac para eles como, olha, a gente vai comer o pão que o diabo amassou, mas a gente vai ficar aqui mais um tempo. Sim, entendeu? 2, 3 Pelo anos menos uns 2 anos, assim. Então, essa movimentação de só 1 ano eu também tô achando meio otimista demais, assim, né? Pro nosso lado, no caso. Agora, eu quero falar, você já meio que passou por esse lado, né? Porque muita gente critica a administração, a carreira do Drogovic depois que ele é campeão, especialmente depois que ele é o campeão da Fórmula 2. Uma vez que realmente isso acabe virando a saída dele da Fórmula 1, se ele não vai ter condições de continuar como piloto reserva da Aston Martin, de alguma maneira dá para falar que foi uma derrota, assim, essa parte da carreira dele em que ele só fica na reserva da Aston Martin, faz uma temporada completa, acho que só da European Le Mans Series. E não foi completa, acho que teve algumas etapas que ele não correu. Enfim, alguma corrida aqui na própria Fórmula E ele correu e tal. Dá para dizer que o projeto de Fórmula 1 dele foi algo mal pensado, mal executado, alguma derrota? Acho que mal pensado, acho que é meio... Como muita gente acredita. Eu acho que assim, óbvio que o plano é você chegar à Fórmula 1 e se você não chega, bom, deu errado. Mas até aí a gente sabe que o funil é muito estreito, é muito complicado, entendeu? E ele não é caso isolado. Não foi só o Drugo o único cara a ganhar a Fórmula 2 e não ir para a Fórmula 1. Uhum. Na verdade, muito se debatia sobre o fato das categorias de base não darem mais oportunidade. E a gente até imaginava que uma 11ª equipe fosse ajudar nisso, e logo na primeira temporada isso não vai acontecer. A Cadillac escolheu um caminho completamente pragmático, colocou 2 pilotos experientes lá, e a gente achou que isso ia liberar pelo menos mais uma vaga para um novo piloto, e novamente isso não vai acontecer. Então, assim... Deu errado o plano? Deu errado, né? Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Mas eu não acho que é algo, tipo assim, condenável.
Entendeu? Se ele tivesse ido para Aston Martin e o Stroll tivesse decidido sair e ele tivesse entrado, ou não vou nem muito longe, se o Stroll tivesse se machucado a mão e não tivesse voltado, o Drugo tivesse andado, tivesse ido bem, tudo bem. Aqui eu tô indo muito no se minha mãe fosse uma moto ou uma bicicleta. Então, assim, a gente começa a viajar muito, mas começa a entrar muitas variáveis. Ele tentou da forma como ele achou que fosse dar certo e, enfim, o Bortoleto foi a única oportunidade que ele tinha era da Sauber. Graças a Deus a Sauber desenvolveu um bom carro ao longo dessa temporada, conseguiu subir de desempenho, o Bortoleto também tá se desenvolvendo. Se o carro fosse tão ruim quanto ele era no passado, aí todo mundo ia falar, o Bortoleto errou. Furado. Quantas pessoas não falaram quando o Bortoleto estava cravado, confirmado na Sauber? Quantas pessoas não falaram, será que não era melhor esperar mais um ano para uma equipe melhor? Quantas pessoas não pensaram isso? Sendo que assim, ou dá certo ou dá errado. Infelizmente pro caso do Drugo deu errado, então é complicado assim, né? Eu acho que o Drugo, ele deixou para assinar com a Aston Martin como piloto reserva depois que ele foi campeão. E aí tem aquela questão, né? Que ele nunca foi de academia nenhuma. Sim. Isso é bom porque você não cria vínculo com nenhuma, não fica preso a nenhuma, mas ao mesmo tempo você não é prioridade de nenhuma. Então, assim, se ele tivesse ido para uma outra academia, talvez ele tivesse tido uma oportunidade? Talvez, mas até aí o Bortoleto estava na academia da McLaren. Também não teria oportunidade. Então, eu acho que é complexo. Eu acho que as pessoas subestimam muito o que é conseguir uma vaga na Fórmula 1 ainda, entendeu? Então, o Drugo não foi o primeiro a ser campeão e não conseguir, não vai ser o último. Não vai ser o último. Então, eu acho que assim, o que eu vejo muita gente criticando o Carlão, e é meio que é engenheiro de obra pronta. Se a gente soubesse como seria, exatamente. é óbvio, então Drugo, ali desse mato aqui não vai sair cachorro. Vai para uma outra, tenta buscar alguma outra. Né? Porque, beleza, fala da vaga na Indy, que pintou, ele acabou ignorando em nome de um sonho, né? E eu acho que tem isso, né? Se o cara realmente ele está se preparando tanto, vale a pena às vezes você ainda jovem, né? Tem o quê? 25 anos? 25. Né? Dá para você, entre aspas, perder mais um ano para ver se vai sair alguma coisa. E muita gente hoje não acredita. Óbvio, agora tá fácil. No momento ali, muita gente assim, poxa, mas o cara já vai desistir, sei lá, no primeiro ano que ele não correu, ele já vai desistir, já vai tentar ir alguma outra coisa, sendo que o sonho grande sonho da vida dele, da carreira dele, era ir pra Fórmula 1. Eu sempre mantive. Eu não tô falando isso agora, tô falando isso. Carlos é testemunha quanto tempo eu falo aqui. O que eu acho que as pessoas não podem esquecer é que a progressão de carreira do Drogovic foi muito diferente da do Bortoleto, por exemplo. Então, quando a gente fala que ele errou em se vincular à Aston Martin, muitas vezes a gente ignora o que ele tinha como opção no fim de 2022. Não tinha muitas opções. O Drogovic foi campeão de Fórmula 2 no terceiro ano dele, é o que depois contra ele, inclusive nessa briga por vaga na Fórmula 1. Sabemos do quão qualificado ele é como piloto, acabou tendo uma temporada intermediária na Fórmula 2 que foi ruim, e isso atrapalhou, mas ele não chega à Fórmula 2 badalado, como chegou o Bortoleto, já vinculado a uma academia de ponta, digamos, que é a da McLaren. E campeão da Fórmula 3. E campeão da Fórmula 3 no primeiro ano, coisa que não aconteceu com o Drogovic, nem de perto. Não vou aqui entrar no mérito de por que foi assim e por que não foi. Você precisa da sorte, equipe, engenheiro, enfim. Sabemos como é o mundo do esporte a motor, mas ele chega no primeiro ano, vai muito bem. Aí ele vai para uma equipe que à época era dita como melhor, inclusive a equipe pela qual o Bortoleto foi campeão da Fórmula 2, ela muda de nome, de Univirtuose para Invicta, né? O Drogovic corre na Univirtuose à época em 2021 e acaba sendo batido pelo Zhou Guanyu, que sabemos não é um grande piloto, não foi um grande piloto. Depois ele volta para a MP Motorsport e é campeão da Fórmula 2 em 2022, no seu terceiro ano na categoria. Isso acabou tirando um pouco do apelo dele para o mercado da Fórmula 1. E eu acho importante a gente colocar em contexto. Até abrir aqui, quando eu estiver olhando pro computador, galera, tô pegando informações. Eu tô vendo aqui se ele tá batendo papo com alguém, assim. O Eric tá me fiscalizando aqui, mas vamos bater rapidamente o olho no grid da Fórmula 1 2023. Alfa Romeo, Sauber, Zhou Guanyu e Bottas. Já citei a situação do Zhou, tem a questão geopolítica / de patrocínio, que acabou ajudando o Zhou Guanyu. Além dele ter batido, é preciso dar o mérito para quando o piloto tem o mérito. Ele bateu o Drogovic na Fórmula 2 2021. Agora é difícil lembrar as datas certinho. Era vinculado à Alpine, e aí tem essa questão da academia. Vamos lembrar também que não existia academia da Aston Martin, motivo pelo qual muita gente critica. Mas qual academia ele poderia escolher para se vincular na época? Não tinha. A Ferrari não tinha, a Red Bull não tinha. Mas vamos lá. AlphaTauri.
Tivemos 4 pilotos em 2023, o De Vries já citado, o Tsunoda titular durante o ano todo, e aí o Ricardo substituiu o De Vries, se machucou, foi substituído pelo Lawson. Gasly e Ocon na Alpine, ambos com contrato multianual, pilotos experientes. Fernando Alonso e Lance Stroll, enfim, aqui já falamos sobre a Aston Martin, Leclerc e Carlos Sainz na Ferrari. Obviamente não ia pintar vaga por lá. Na Haas, um negócio meio bagunçado por conta, primeiro em 2021, da situação da guerra da Ucrânia, o Mazepin perde a vaga, depois o Mick Schumacher perde a vaga, a gente teve os 2 veteranos como dupla da Haas, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg. E tinha o Pietro na beira ali também. Isso. Na McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, não precisamos falar muito. Hamilton e Russell na Mercedes, Verstappen e Pérez na Red Bull. Na época, Verstappen e Pérez era uma boa dupla. Vamos nos lembrar do contexto. Alex Albon e Logan Sargent. Sargent seria aquele mais questionável, talvez, desse grid, junto ao Zhou Guanyu. Ambos tinham ali a questão da bandeira, especialmente no caso do Sargent, né? Que a Williams é de propriedade norte-americana. Então, assim, para qual academia ele iria se vincular? Tinha muito. Ele já era um piloto de terceiro ano. Aí ele insistiu no sonho da Fórmula 1. O que se fala é da proposta recusada que ele recebeu da Chip Ganassi para correr na Indy. A Chip Ganassi é a melhor equipe da Indy há muito tempo, mas às vezes é importante a gente também analisar o risco que representaria para ele ir para Indy na época. Primeiro, muito provavelmente ele sairia do radar da Fórmula 1. Nesse sentido, a Fórmula E talvez seja mais atrativa. Sim. Ele fica ainda vinculado às marcas e, enfim, ao mundo do automobilismo europeu. A Fórmula 1 é um esporte europeu, por mais que tenha agora Cadillac, ainda Haas, e seja de propriedade da Liberty Media. E ele provavelmente teria dificuldades contra o Scott Dixon e o Alex Palou. Os senhores não concordam? Então, beleza. Ele ficou mais um ano, teve negociações com a Williams e com a Sauber. Ele teve negociações com a Williams e com a Sauber. O que a Aston Martin teve a ver com isso? Nada. Ou seja, a gente chega à seguinte conclusão. A Aston Martin não vetou nem melou nenhuma negociação dele. Então ele não teve nenhum malefício de estar na Aston em busca por vaga de titular. Isso é importante também. É muito importante. Ao passo que a Aston deu testes e treinos livres para ele. Então, assim, não foi só coisa ruim. Aí acabou não virando. 24 ele concorreu, acho que até com o próprio Bortoleto na briga pela vaga na Sauber. Já tinha a questão do Bortoleto estar embalado, a academia da McLaren e tudo mais. E aí agora era a última esperança. O que eu fiquei questionando nos últimos dias é por que ele não surgiu no radar da Alpine. Só que na Alpine a gente tem um tal de Flávio Briatore que torna muito mais complicada a análise e talvez menos técnica, se a gente pensar no segundo piloto em especial. A gente vai falar do Flávio Briatore, de Alpine daqui a pouco. Você quer completar mais alguma coisa? Não, acho que só sobre o que ele falou da questão da Alpine, eu acho que o que aconteceu, e aí obviamente envolve o Briatore, eu acho que foi o fato do Briatore ter batido tanto o pé para entrar o Colapinto, lá ele, né? E aí, eu acho que se o Colapinto não tivesse sido uma escolha tão briguenta do Briatore, ele não estaria mais nessa vaga, provavelmente, depois das férias. E aí eu acho que, de repente, a oportunidade para o Drogovic teria aumentado. Né? Teria a probabilidade dele ter aumentado. Mas acho que agora é difícil para o Briatore também admitir essa derrota, né? Dele ter batido o pé para tirar o Durham, colocar o Colapinto também não desempenhar. Então, acaba dando as famosas entrevistas dele, né? Botando o piloto na fogueira, mas o cara vai ficar, porque ele não vai dar o braço a torcer, né? É isso aí. Eu agora tenho um recado muito importante para você, segura aí. A Mint é a plataforma cripto do BTG Pactual e com essa plataforma, com esse aplicativo que a gente sempre mostra aqui, fala para você, você ter condições de entrar nesse mundo das criptomoedas, especialmente Bitcoin, que é a mais famosa delas, né, Carlão? E os rendimentos têm deixado o Carlos e eu também, todo mundo que está participando, bem satisfeito, né, Carlão? Eu comecei a investir nessas criptos aí via aplicativo da Mint no final de abril. Estou com retorno de investimento de 27%. Acabei de dar uma olhada aqui. Tem uma oscilação aqui a colar, mas a Mint tem uma solução, inclusive, para te proteger dessa volatilidade no mercado, que é o modo inteligente. Você pode ativá-lo quando faz um investimento combado em mais de uma cripto. Vamos supor, você tem ali a carteira de investimentos do perfil conservador. Bitcoin, Ethereum e Solana. Aí, a cada dia primeiro, a Mint consegue reequacionar, vamos colocar dessa forma, essas 3 criptomoedas de modo a otimizar os seus rendimentos ou de proteger mesmo da desvalorização de alguma das criptos. Então vale muito a pena e é muito fácil de usar. QR Code na tela e o link na descrição. Você também está tendo bons retornos. Opa, já estamos com bons retornos e tudo isso que o Carlos falou
com ali o aval, né, do BTG Pactual, que é um banco de investimentos aí há muitos anos no Brasil. Então fique ligado sempre aqui durante o nosso papo no podcast, no QR Code também, no link da descrição, você pode ter acesso. E o aplicativo é gratuito, você baixa e é fácil de manusear. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Seguimos aqui com o podcast motorsport.com falando sobre Flávio Briatore. Realmente, Carlão, o que você acha disso? O Briatore agora ele dá indicações de que para 2026 ele deve contar com o Franco Colapinto, depois de ter dado só 5 corridas esse ano. É realmente um enigma, né? Tem uma última boa vaga da Fórmula 1. Vai lembrar que ano que vem a Alpine correrá com motores Mercedes, e aí eu acho que pode crescer aí dentro da hierarquia da Fórmula 1. Quem que vai para essa vaga? Ou realmente você vê o Colapinto permanecendo ao lado do nosso glorioso Pierre Gasly? Então, algumas ponderações aí nesse papo todo, mas concordo em gênero, número e grau com o que o Vitor disse no seguinte sentido. Como o Briatore bateu tanto pé, ele não vai, digamos, flexionar o orgulho dele. Já que eu briguei por esse cara, fui lá, tirei ele da Williams e tudo mais, vamos respaldar. Mas por que a gente tem o indício de que o Colapinto vai ficar? Porque o Briatore falou que estabilidade é importante no kit de Fórmula 1. Basicamente foi essa a aspa dele no último fim de semana. GP da Itália, o Briatore italiano teve um pouco mais de exposição à mídia, digamos, lá em Monza. Isso, vindo do Briatore, dá para tomar como verdade? Eu acho que acaba sendo um indício pró-Colapinto, mas por falta de opções melhores para Alpine. Não é à toa que se tinha a informação na rádio paddock aí da Fórmula 1, a gente até passou por isso aqui no início do bate-papo, de que a Alpine estaria negociando, ou enfim, tentando convencer um dos dois veteranos que acabaram indo para Cadillac, né, o Pérez e o Bottas. Isso não foi adiante por motivos de Cadillac. Aí você tinha o Durham já defenestrado, o Paul Aron não impressionou nos testes que fez, o Drogovic nunca esteve no páreo, quem mais tem de opção? Aí é que entra a pergunta, né? E o Colapinto aporta um bom montante de patrocínio lá. Eu acho que isso ainda pode mudar muito. É importante que se diga que o Colapinto está menos pior do que estava quando imediatamente substituiu o Durham. Mas, assim, o quadro mudou para ele, favoravelmente ao argentino. A gente até falava no último bate-papo aqui, no último podcast, que o staff dele já procurava outras oportunidades na Indy. Isso, de fato, foi reportado por alguns veículos europeus. Mas, no fim das contas, o cenário sorri para uns, enquanto decepciona outros. O Drogovic tem o azar que tem, o Colapinto pode dizer o contrário com bastante ênfase. Inclusive ninguém fala do atual líder da Fórmula 2, o Leonardo Fornaroli, como um futuro, né? Aquilo que corrobora com aquilo que você estava falando também, né, Vitor? Tipo, provavelmente o Felipe Drogovic não foi o último, aliás, não foi o primeiro e nem vai ser o último campeão da Fórmula 2, né, que vai dar com a cara na porta caso queira entrar na Fórmula 1. Sim. Eu acho estranho, acho que ninguém deve falar, eu não vi nenhum rumor, nem nada. Zero, né, do Fornaroli indo para a Fórmula 1 ano que vem. O Fornaroli que está seguindo o mesmo caminho do Bortoleto, né? Correu pela Trident na Fórmula 3, foi campeão, sem ganhar nenhuma corrida, foi ganhar a primeira corrida depois de não sei quanto tempo agora na Fórmula 2. E tá conseguindo esse destaque lá. Tem nomes interessantes, entre aspas, nesse grid da Fórmula 2 agora, mas você não vê ninguém despontando como tem que ficar de olho nesse garoto, que ele é, entendeu? Muito se fala do Dune, por exemplo, mas e ele é rápido, mas ao mesmo tempo que ele é rápido, ele é muito maluco, entendeu? Então, assim, nem se sabe nem se ele vai continuar na Fórmula 2 ano que vem, mesmo se ele não for campeão. Então, assim, você tem o Verchock, é um veterano de Fórmula 2 lá, já tá Fórmula 2 Sênior já, né? GP2 quase, né? Então assim, realmente, nesse grid da Fórmula 2 a gente não vê nenhum nome despontando muito.
E a Fórmula 2 ano que vem vai ter nomes interessantes, mas mesmo a gente projetando aqui, se tudo der certo, o Rafa Câmara indo pra Fórmula 2, brigando por esse título e tudo mais, até pra situação dele a gente vai ficar pensando muito assim, tipo, beleza, ele tá na academia da Ferrari, a oportunidade seria numa Haas da vida, mas será que vai pintar essa oportunidade? Então, assim, a cada ano a gente nunca tem essa certeza de que o cara ganhar vai ser certeza de vaga na Fórmula 1, né? Então... Vai ser engraçado ano que vem na Fórmula 2, porque você vai ter aquele, assim, se fosse igual a uma escalação ali de futebol, todo mundo enfileirado e a câmera passando, ia ser muito engraçado. Um monte de menininho e de repente Colton Herta. Que no contexto da Fórmula 2, da Fórmula Indy, é jovem, né? Mas Sim. dentro da Fórmula 2, pô, aí vai ser engraçado. O que você acha que vai rolar Colton Herta na Fórmula 2? Cara, então, só um parênteses importante. A gente fala que o Drogovic ainda é jovem por ter 25 anos, o Colton Herta também tem, tá? Exatamente. Mas é que ele tá tanto tempo na Indy que dá a impressão de ser mais velho. Exatamente. Eu acho que vai ser... Cara, eu tô muito curioso. Muito mesmo, assim. Eu acho que vai ser muito interessante. Porque, assim... Teoricamente não, vai. A gente pode falar isso. O nível de competitividade da Fórmula Indy é muito maior do que da Fórmula 2. Tudo bem que na Fórmula 2 a competição ela é muito acirrada pelo fato dos carros serem mais parelhos, ali você tem pilotos jovens que cometem muitos erros e tal. Mas eu digo de qualidade... O nível de qualidade da Fórmula Indy é maior do que o da Fórmula 2. Sim. Ponto. Dito isso, eu não acho que o Colton Herta vai ter vida fácil. Entendeu? Eu acho que, de certa forma, um bom desempenho do Colton Herta vai validar a Fórmula Indy. Perfeito. Tipo, falar assim, se ele destruir todo mundo, fala, pô, realmente Mas a você Fórmula 1... aposta num bom desempenho no Colton Herta? É que aí depende também da equipe que ele correr, Depende de que equipe que ele vai. Se ele for pra Prema, que tá num barco afundando lá no Titanic, lá todo mundo se agarrando lá onde pode se salvar, vai ser de fato um problema. Mas eu acho que nem ele, nem a Cadillac estão preocupados com isso, porque se eu não me engano ele precisa ficar acho que em 7º lugar na Fórmula 2, 6º lugar na Fórmula 2, na tabela geral, né? Pra conseguir os pontos suficientes, então... Mas vai ser interessante. É que é aquela coisa, né? Eu acho que a aposta da Cadillac com o Herta é ele realmente ser um protagonista pra cacifar uma troca de piloto titular. Se ele for só bem e conseguir pontos de superlicença, acho que não vai ser o suficiente pro projeto que estão construindo em torno dele. Uhum. Aí entra a questão dos contratos de Pérez e Bottas que a gente debateu lá mais cedo. Segundo que eu pesquisei aqui durante o nosso bate-papo, ambos contratos multianuais. Mas a gente sabe como é que é esse negócio de contrato. 2 mais alguma coisa. E tem alguma cláusula ali que permitiria, se eles quisessem chutar Pérez ou Bottas para 27 e colocar o Herta, com certeza eles têm algum dispositivo que permitiria isso. Eu não estou muito otimista com relação ao Herta por motivos de experiência nas pistas mesmo. Uhum. E claro, se ele tiver uma equipe ruim, aí é receita pro desastre. E é a lógica reversa. Se ele for bem, ele valida a Indy. Se ele for mal, na ótica de quem, digamos, exalta excessivamente o automobilismo europeu, aí é que vai Indy... ser o prego do caixão mesmo, pra fechar o caixão. Porque... Os caras vão falar, pô, o cara aqui era destaque lá, chegou aqui, foi uma porcaria, os caras têm um europeu multicampeão, Alex Palou, o outro grande piloto da Indy já veterano, Scott Dixon, também não é americano, né? Então, não sei não, mas assim, eu tava até olhando aqui a relação dos campeões e novatos do ano da Fórmula 2, né? A gente falou do Drogovic, não vai ser o primeiro nem será o último campeão da Fórmula 2 a não subir para a Fórmula 1, o próprio campeão subsequente, Theo Pourchaire, que aliás foi vice-campeão no ano que o Drugo conquistou o título, Pourchaire não conseguiu, né? Era vinculado a Sauber, inclusive. Aí com a chegada da Audi ele também perdeu um pouco do poder de barganha ali dentro. E se você olha os novatos do ano, é interessante, novato, o prêmio Antoine Hubert, né, que foi criado depois da morte do Antoine Hubert. Sim. 2019, Zhou Guanyu. 2020, Yuki Tsunoda. 2021, Oscar Piastri. Aí em 2022 a gente tem um piloto que não chegou à Fórmula 1. Ayumu Iwasa até hoje vinculado à Red Bull. E 2023 o Vitor Martins, que era, acho que ainda é júnior da Alpine, confesso que eu nem sei mais, mas já virou passado quando o assunto é briga por vaga na Fórmula 1. E em 24 Gabriel Bortoleto, só que o Bortoleto foi campeão, né? Então não importa muito. Também. Dos campeões, os únicos que por hora não conseguiram vaga Drogovic e Pourchaire, mas é importante ressalvar que o caso do De Vries ele não foi para a Fórmula 1 por conta do título da Fórmula 2, né? O De Vries foi campeão em 19 e virou piloto titular de Fórmula 1 em 2023. E também
terceira temporada. Acho que sim. O De Vries também foi Se campeão. pegasse a lista dos campeões da GP2, aí fica difícil. Porque tem uns caras ali... Tem uma galerinha da pesada ali. Da galerinha da pesada que criou muita confusão e, obviamente, nem chegou na Fórmula 1. Sim. Né? Quem é o David Valsec, Vixe, acho que é o mais. pior nome, assim, na boa. David Valsec, acho que ele, na verdade, a função dele no mundo das corridas tinha que ser entrevistador, né? Ah, mas vamos Que lá, são ó. mais Peguei legais. aqui rapidão. Pegou? Rosberg, Hamilton, Ok. Glock, Giorgio Pantano Nossa. em 2008, Ah, Hülkenberg em 2009, beleza. Aham. 2010, Pastor Maldonado, vejam só. Toma. Grosjean 2011, David Valsec em 2012, Fábio Leimer, que Nossa. sumiu Nossa, aí. desapareceu. Piloto suíço, campeão da temporada 2013. Julian Palmer, que chegou à Fórmula 1, Aham. campeão de 2014. Calma. E aí o Van Dorn, eu acho que é o nome recente que mais empolgou antes de chegar Sim. na Fórmula 1. Porque ele chegou na Fórmula 1 e também... Pegou a pior É. carro da história da McLaren. O último campeão da GP2 foi o Pierre Gasly, que chegou à Fórmula 1 também num caos total Indo- da Toro Rosso. Pegando o atalho pelo Japão. Bem né? lembrado. Né? Então, mas Leimer, Nossa, nem lembrava mais dele. nossa, deu até um... Falei, meu Deus, que Tá inventando o nome já. Não, Tá criando... pior que não, porque aí resgata memórias. Você fala assim, gente, como esse cara foi campeão de alguma coisa? E eu acho que nunca chegou à Fórmula 1, nunca... Não. Enfim, nunca foi cotado. É. Nunca, tipo, eu vou atrás do cara que foi campeão da GP2. Nossa Senhora. Mas é isso. Ó, falando agora sobre outras categorias, né, a gente viu nesse último fim de semana Max Verstappen, que teve que passar por alguns testes. Assim, a gente discutiu aqui na redação, Vitor, essa questão, né? Bom, dá licença, como é que o cara, sei lá, tetracampeão mundial da Fórmula 1, precisa passar por testes aí para correr em Nürburgring? Você acha que, até pelo bom desempenho, né, dentro da categoria dele, até ganhou a prova ali, você acha que realmente ele já tá não de saco cheio, mas ele já tá ali vislumbrando algo mais para frente ali depois que sair da Fórmula 1? Tem cara que ele vai realmente encarar essas categorias de GT para justamente sair um pouco, se divertir um pouco mais? Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que o Verstappen já fala sobre isso já tem tempo. Então eu acho que ele já vislumbra esse caminho pós-Fórmula 1 já há algum tempo. Ele que realmente é muito fominha, né? Então... No bom sentido, No né? bom sentido, né? Então... Eu até quando confirmaram a informação de que queria fazer o teste e tal, eu falei, né? O cara tá trabalhando e quando tá de folga decide trabalhar mais um pouco, Sim. né? Então, o que seria muito interessante também, eu comento sobre isso, que eu gostaria... que ele sempre falou que ele não se vê correndo na Fórmula 1 até os 40 anos, né? E eu meio que... A Fórmula 1 perderia um pouco disso, mas eu espero que isso aconteça mesmo. Eu gostaria de ver o Verstappen, não vou dizer ainda no auge, mas eu gostaria de ver o Verstappen correndo em outras categorias antes de estar já, digamos, velho. Vou falar velho entre aspas aqui, que a gente sabe que, né, isso aí no caso é só um número, mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, de que ele vai correr de outras categorias quando ele sair da Fórmula 1 e, na verdade, até antes de sair da Fórmula 1, né, porque muito provavelmente ele vai correr de GT3 ainda esse ano, entre etapas e tal, então vai ser muito interessante. Eu acho que tem uma questão também aí, né? O contrato que ele tem com a Red Bull ficando, né? Eu duvido que vai ter alguém que vai chegar, por mais que até possa estar em contrato, mas duvido que alguém vai chegar e vai falar, não, você não vai fazer essa corrida não. O contrato atual dele eu acho que já abria, né? Mas eu duvido, porque o cara, assim... Quem é que vai? Vai barrar o Eu Verstappen? acho que a única impossibilidade por exemplo, ele sempre comentou sobre correr Le Mans. Le Mans esse ano, eu acho que se não me engano, ano que vem, vai coincidir com uma etapa da Fórmula 1. Aí realmente não tem o que fazer, porque tem uma etapa coincidindo, né? Agora, não batendo, eu acho muito difícil de alguém barrar e eu acho que ele vai correr sim. Eu acho que ele vai. Não, seria legal, inclusive, a Fórmula 1, né, no próximo calendário, eu abrir essa possibilidade, que eu acho que seria muito legal ver os pilotos da Fórmula 1, não só o Verstappen, né? Foi muito legal, por exemplo, ver o próprio Nico Hülkenberg ganhando em 2015. Sim. Pô, podia abrir ali justamente para a gente poder ver esses pilotos também em ação com outro tipo de carro. E a gente viu o retorno que isso traz, né? O Verstappen correndo em outra coisa, em outro carro. Né? Ele fazendo um teste para ser aprovado, para ganhar uma licença, vagabundo tava acordando 6 horas da manhã para ver a corrida. Com certeza. Entendeu? Que teve a transmissão do Motorsport, da Motorsport TV, inclusive, aqui. Então assim, imagina ele realmente correndo uma corrida
realmente de maior prestígio, né? Seja uma Pô. corrida de 24 horas, de 12 horas, o que seja, entendeu? Bem ou mal... Não, eu até brinquei aqui, mas poderia ter sido uma possibilidade, né? Enquanto ele estava naquela situação de que se tomasse mais um ponto na carteira, poderia até coincidir o fim de semana que ele seria suspenso, que era Silverstone. No mesmo fim de semana ele está correndo acho que Watkins Glen ou Chicago na NASCAR, porque agora a Red Bull marca, né, tá voltando novamente a investir, só como patrocinadora, né, não como equipe na própria NASCAR. Eu acho que seria fantástico ele fazer um misto da NASCAR ali, ele que também diz que curte, gosta, tem amizade com os pilotos que correm sob a marca da Red Bull lá Eu só NASCAR. lamento a falta de interesse dele em correr as 500 milhas, né? Que ele De já falou, Indianápolis? que ele já falou que não tem vontade de correr. Porque ele seria, tipo assim, não vou dizer um candidato, que a gente sabe que as 500 milhas são muito cruéis, né? E ela meio que escolhe quem vai ganhar. Isso aí quem Mas costuma seria- dizer é o Elinho. Mas seria muito maneiro ver ele correr as 24 horas de Le Mans e correr as 500 milhas também, de Indianápolis. Seria Vamos muito ver se legal. o tempo não faz que ele mude. Né? Seria muito legal de ver. Mas ele realmente parece não ter muito interesse em oval, realmente. Até pelo perigo, pelo risco. Então, ele tem no sogro dele um exemplo Exatamente, negativo. Bem lembrado. exatamente, Não, bem lembrado. Entendeu? Aí eu tinha esquecido. Já chega lá e fala, esquece esse negócio, moleque. Fica lá Exemplo onde você... negativo, antes que É. me interpretem mal, Nelson Piquet, depois de aposentado da Fórmula 1, teve um acidente grave nas 500 Quase perdeu o milhas. pé. Foi uma Isso, coisa dramática. Eu lembro muito bem na época. Né? Foi no Jô Soares, mostrou fotos. Sim. Enfim, então eu acho que tem isso. Mas é uma pena mesmo, né? Porque o desafio no oval, acho que muita gente ainda tem essa coisa, não, muito perigoso. Não, mas ele que é muito competitivo. Ele vai querer, ele Então, quereria. acho que do meu lado, como espectador, tipo assim, é maneiro de ver, entendeu? Da mesma forma como se teve o debate também sobre o Lawson e o Verstappen, e não sei o quê. Esse aqui é melhor, porque esse corre em mais disciplinas do que esse, não sei o quê. Então, é legal, né? É legal ver os caras correndo de categorias diferentes. Né? É isso aí. Falar em Verstappen, a gente lembra de Red Bull e parece que no âmbito ali da Red Bull parece que teremos mais mudanças ainda, porque o Auto Motor and Sport é um portal alemão, eu sempre confundo o austríaco ou o alemão, mil perdões, tá dizendo duas coisas, né? Que o Isaac Hadjar está condenado a ser promovido, mas isso para 2026, né? E com isso também, nessa troca, o Arvin Lindblad seria promovido à Fórmula 1, ele que, eu até dá uma olhadinha, que acho que é o sétimo colocado, né? Sétimo. Na Fórmula 2, mas enfim. E aí deixa em suspense quem que poderia cair fora. Primeiro, vocês acham, vou começar contigo, Vitor, você que é o nosso convidado aqui, você tem a prioridade sempre da primeira opinião. É justo com o Hadjar isso? Como que você encararia? Realmente, tipo, agora, justo na minha vez? Não, ele vai ter que subir. Cara, eu acho que como é que você encara o Hadjar em tese sendo promovido? Então, eu acho que o fio de esperança do Hadjar é a mudança do regulamento. Eu acho que essa é a única esperança que consta pra ele. Porque se fosse pra ele assumir agora o carro no meio do ano ou algo do tipo, realmente roubada. ele estaria condenado. Era tipo, galera, vamos esperar mais um pouquinho, tô tão bem aqui, né? E o cara realmente ia subir pra baixo, né? Eu acho que é natural essa mudança, né? A Red Bull tentando o que pode do lado de pilotos, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver que não é só o piloto o problema, porque outros pilotos passaram antes, outros vão vir depois e o problema continua, sabe? Então, acho que é natural o Hadjar receber essa oportunidade, ele torcer para que o carro do ano que vem da Red Bull seja melhor, né? E tem uma coisa, se por alguma questão eles mantêm o Hadjar na RB e contratam um outro para ir direto para trabalhar ao lado do Verstappen, é meio que uma confissão de que realmente o sistema deles está quebrado. Eu acho que essa confissão já veio quando o Pérez assumiu esse posto. Bem lembrado. Porque o Pérez já não era da academia. Então, quando eles chamam o Pérez, ali eles já entendem que eles não tinham na academia alguém suficiente para conseguir bater de frente com o Verstappen. Não bater de frente, mas pelo menos ficar próximo do Verstappen. E aí eles vão num plano mais seguro, contratam um piloto mais experiente, e o Pérez também não conseguiu ficar perto do Verstappen. E aí a gente começa a falar, olha,
entendeu? O Pérez fez boas campanhas antes, estava vindo de um ótimo ano com a Racing Point, não conseguiu desempenhar. Traz o fulano, traz o ciclano. E a coisa não muda. Então, tudo bem, a gente não tá aqui falando que o Gasly, que o Albon, que todos esses caras são do nível do Verstappen, a diferença é puramente o estilo de pilotagem, se adaptar ao carro, não tô dizendo isso, mas a gente começa a ver que, de fato, o problema não é só o piloto, entendeu? Não à toa que o Lawson fez um bate-volta da Red Bull e até levou um pouquinho de tempo, mas volta a fazer boas corridas pela RB. Então, realmente, a Red Bull precisa entender que o problema que eles achavam que era só na academia, não é só na academia, né? E aí, Carlão? Cara, eu concordo muito com o Vitor no argumento de que a mudança de regulamento é um aspecto positivo para o Hadjar, porque o grande motivo pelo qual os segundos pilotos da Red Bull tiveram dificuldades nesses últimos anos todos é que o acerto da Red Bull que o Verstappen conseguia domar era muito difícil de ser, digamos, compreendido pelos outros pilotos. Pérez, Lawson ou Tsunoda. Agora a gente já tem uma amostragem boa aí de 3 pilotos, né? E aqui eu pego últimos anos de 2022 em diante com o atual regulamento e a reintrodução do efeito solo. Para 26 vai zerar tudo, inclusive para o próprio Verstappen. E talvez, espera-se, né, que a Red Bull tenha uma involução, não uma evolução, como o torcedor da Red Bull poderia esperar. Então, acho que o próprio Verstappen vai ter mais dificuldades, e isso, de certa forma, vai fazer com que o déficit do Hadjar com relação ao holandês seja minimizado do ponto de vista até noticioso, porque se os dois pilotos estiverem com dificuldades, aí não vai dar para botar na conta do piloto mais jovem. Eu imagino que a Red Bull vai sim ter dificuldades, e imagino sim que o próprio Max vai ter um período de adaptação, bem como todo o grid. Agora, é óbvio que o Verstappen tem muito mais recurso para conseguir se adaptar mais rapidamente ao carro. Só que o problema, no caso da Red Bull nos segundos pilotos dos últimos anos, é que entrava já tendo o Verstappen como Q3 briga por pole, e o cara, quem quer que fosse, não tinha tempo de se adaptar. E a gente... Então, tudo isso para dizer que o Leon Lawson foi injustiçado? Ele foi. Não dá para dizer que não foi. Eu também acho que ele foi. O cara foi demovido da vaga com 2 corridas. Eu imaginava que o plano padrão Red Bull seria meio do ano ele vaza. Eu imaginei isso. Ele começou, fez 2 etapas ruins e eu falei, beleza. 2 corridas não existe. 2 corridas não tem como. Assim como aconteceu com o Durham também. Mas aí a gente vai voltar no Briatore. O Durham teve mais corrida que o Lawson. Então, assim, é que no caso ali fala-se que a Honda pagou pela promoção do Tsunoda. E assim, o Tsunoda, se você olha para o contexto da época, de certa forma era uma relativa bola de segurança mesmo, porque o Lawson estava muito aquém. O Tsunoda estava bem na Racing Bulls já desde que, sei lá, o Gasly saiu da equipe, que ele assumiu a liderança da equipe B. E fazia sentido, embora injusto, com o Lawson, né? A questão da justiça é muito relativa. Foi justo tirar o Kvyat da Red Bull em 2016? Não foi. Justo não foi. Deu resultado na primeira corrida. O problema é que na primeira corrida já... Não, e também... Já se pagou, avalizou... É uma comparação ruim, porque uma coisa é você tirar o Kvyat pra pôr o Verstappen, outra coisa é você tirar o Lawson pra pôr o Tsunoda. O Tsunoda, obviamente, tá muito aquém do Verstappen. Mas, assim, fazia sentido você fazer a troca nos dois contextos. Você analisa meramente o piloto que entra versus o piloto que sai. Embora, nos dois casos, eu acho que tenha sido injusto. Agora, com 2 corridas, bicho. O Kvyat teve uma temporada inteira na Red Bull em 2015, inclusive ficou à frente do Daniel Ricciardo. Mas o Tsunoda entrou numa fogueira, o Lawson idem, e agora quem quer que vai entrar, acho que vai ter um cenário um pouco menos difícil, por conta da mudança de regulamento. Se entrasse agora o Hadjar, seria jogar talento fora. Qualquer piloto que entrar agora vai ser queimar. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Gabriel Bortoleto, mas antes eu quero lembrá-los sobre o QR Code que vocês estão vendo na tela, que é o QR Code da Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Utilize o seu aparelho de celular ou também o link na descrição para você baixar já o aplicativo. Antes de falar do Bortoleto, Lindblad, ano que vem, Fórmula 1 com carros novos, ele não está indo tão bem assim na Fórmula 2, destruindo e tal. Longe disso. Longe disso. Bem discreto. Agora, até eu lembro muito do papo que nós tínhamos ano passado em relação ao André Kimi Antonelli e tal. O próprio Lindblad, já muita gente achando que, pelo menos até o começo desse ano, achando que é o novo Verstappen, aquela coisa toda.
não seria prudente mantê-lo pelo menos por um segundo ano na Fórmula 2 antes de alçá-lo à Fórmula 1? Até porque também em 2027 a gente já vai ter uma ideia melhor de como são esses carros, ele não entraria numa roubada. É diferente. É diferente Tá. porque ele vai pro time B. E ele vai pro time B num cenário de escassez de opções e alternativas da Red Bull. Se ele fosse direto pra Red Bull, eu acho que seria uma comparação muito pertinente. Mas o fato dele ir pra segunda equipe, de certa forma, tira um pouco da pressão. E assim, é um caso que difere do André Antonelli, porque até confirmei aqui, o Lindblad fez Fórmula 3, tá fazendo Fórmula 2, tudo bem, um ano só. Acho sim que no cenário ideal pra ele seria fazer mais um ano de Fórmula 2, mas é aquela coisa, não dá pra ficar esperando. Já que ele tá com a vaga tão garantida assim na Red Bull, eu falei até dessa questão de ser prudente. Ele fica ali, ele sabe que a vaga dele tá garantida. Mas a Red Bull precisa de um piloto. É. A questão, a Red Bull agora não tá preocupada com o Lindblad, tá preocupada com ela. Já aconteceu da gente ligar a TV pra ver uma corrida de Fórmula 2, ver tanto carro da Red Bull que você não sabe quem é quem. Qual piloto que é, qual Já equipe faz que é. alguns anos. Já. Então assim, e agora você só tem o Lindblad. Então, e a gente sabe não, né? Mas o Tsunoda não vai ficar. Ponto. Eu não acho que o Tsunoda fique. Nem na Red Bull, nem na RB. Eu acho que o ciclo dele já se encerrou. Tudo bem que o maior, não vou dizer responsável, mas o maior peso para que ele saísse, que era o Horner, já não tá mais lá. Também. E a gente sabe também que a nova direção preza mais pelo Tsunoda do que a anterior. O Lohan Mekis, o substituto do Horner, trabalhou bem com o Tsunoda, né? Exatamente. Mas eu não acho que o Tsunoda fique. Sendo bem sincero. Se for confirmado que o Radia sobe, eu não acho que o Tsunoda vai novamente para a RB. Entendeu? Justamente porque eles entendem que a fila precisa andar e que o Tsunoda não tem mais o que entregar para a equipe. A verdade é que a RB ela não tá lá para fazer o que ela quer fazer. Né? A RB tá lá para promover talentos para a Red Bull. Senão não tem por que a Red Bull ter uma equipe B. O Tsunoda teve a chance dele na equipe principal. Ele não desempenhou? Você vai manter ele na equipe B para quê? Foi a mesma coisa do Gasly. Entendeu? Então, para a Red Bull, o Tsunoda, na minha visão, o Tsunoda não tem mais... Na minha visão do que a Red Bull vê, né? Uhum. O Tsunoda não tem mais serventia. Olha, você veio pra cá, você teve a sua chance, você não desempenhou. Pra que eu vou te colocar de volta na equipe B? Pra você... E se tivesse 2 Lindblads, o Lawson também rodaria. Eu também acho. Porque o Lawson também teve essa oportunidade, por mais que foi injusto de só 2 corridas, mas também não desempenhou. Porque a Red Bull quer resultado. Ele não entregou resultado. Mas não teve tempo. Mas é a forma como a Red Bull enxerga que o cara tem que desempenhar. Entendeu? 2, 3 corridas, 5 corridas, meia temporada. Então, assim, eu concordo. Eu acho que vai rodar o Tsunoda por causa da oportunidade que ele já teve e ele não aproveitou. E se tivessem 2 Lindblad, sairiam os 2 também. Eu também acho isso. Pois E aí? Não, poxa vida, eu manteria ele, daria um jeito de mantê-lo. E vai botar quem? O Não Tsunoda sei. e o Lawson? Não, aí primeiro você tem que cuidar da carreira de uma joia. Não, a Red Bull tem que colocar piloto dentro do carro, não é cuidar da carreira da joia. E a joia é que cuide da própria carreira. Eu acho que o cuidado deles de carreira você não queria uma oportunidade? Tá aí, se vira. A Red Bull trata dessa forma, eu imagino. Então, Não, Sinceramente, tá eu sendo acho- feita uma construção, aí eu acho que chega vai a oportunidade pro cara Sim. assumir o cockpit de um carro de Fórmula 1. Não. Tudo bem, Você- mas espera aí, Carlos, assim, eu acho que, assim, em tese, no papel você tá certo. Beleza, vai chegar a Fórmula 1. Só que tem algumas questões que talvez que teriam que ser consideradas ali. Ele não tá indo bem na Fórmula 2, é ainda muito jovem, era considerado um novo Verstappen. Já então, não é mais. já Acho não que é, nem não. pela própria Red Bull. Também. Mas aí pela bagunça da Red Bull. Eu acho que de Não, alguma maneira. aí não. Aí é porque ele não entregou resultado na pista. Não é pela bagunça da Red Bull que Também. ele não é mais considerado o novo Verstappen. São coisas diferentes. Ele tinha que estar indo explodindo na Fórmula 2. Ele teria que estar melhor do que ele tá. você fato. quer o que eu acho que vai acontecer? Se o Lindblad fica. Se a Red Bull mantém o Lindblad por mais uma temporada na Fórmula 2, ela dá o recado de que o Lindblad não tá pronto, de que tudo que ela promoveu, de que o Lindblad era um novo talento, era falso, que eles erraram, e que se outra pessoa aparecer disponível para essa vaga na RB, ela vai ter prioridade em relação ao Lindblad. Porque eles esperaram que ele entregasse alguma coisa na Fórmula 2 que ele não tá entregando. E se outra pessoa chegar o Lindblad fica para 2026 na Fórmula 2. Algum outro talento surge com mais prospecto do que o Lindblad, vai passar na frente dele. Porque a Red Bull vai entregar para todo mundo. Olha, a gente achou que ele era o próximo. Ele claramente não é. Fica aí mais um tempo. Vem outra pessoa e mostra um pouco mais, eu acho que ela ganha prioridade. Eu entendo dessa forma, porque eu realmente acho o programa da Red Bull hoje está escasso e eles estão precisando de pilotos. Porque, novamente, eu não acho que o Tsunoda fica. Então, eles precisam de um novo piloto.
E da mesma forma que as novas regras atenuam a pressão para o radiar, eu acho que igualmente, até em maior grau, atenua a pressão para os pilotos da Racing Bulls. Também. Então acho que é um cenário diferente do que é o André Kim Antonelli na Mercedes, enfim. Agora, uma coisa interessante, você falou do Tsunoda sair, né, do grupo Red Bull, coloquemos assim, seja ele ou o Lawson, a reportagem da Automotor on Sport dá conta de que este preterido pode pintar na Alpine, pelo menos é uma opção que o Briatore visualiza ali, uma luz no fim do túnel, caso ele não opte por ficar com o Colapinto e não veja nada mais interessante no mercado. Assim, agora até uma pergunta capciosa. Lawson, Tsunoda ou Colapinto? Quem você escolheria? Tsunoda. Eu escolheria o Tsunoda. Eric. Batalha dura aí, hein? Eu acho que o Colapinto é o último. Não, é o último. Mas eu acho que é o Tsunoda. Ele evoluiu bem. O Lawson tem bem menos rodagem do que o Tsunoda, mas nas poucas oportunidades que eles tiveram juntos, o Tsunoda conseguiu mostrar mais desempenho. Eu escolheria o Tsunoda. A questão do Tsunoda é que, tipo, a gente sabe que realmente ele é instável, né? Então, ele às vezes faz um final de semana muito bom, no outro faz um final de semana muito ruim. Num carro da Alpine também que tá devendo, então o próprio Gasly tem conseguido extrair muito mais até do que o carro pode entregar. Seria interessante ver essa dupla de novo reunida, né? Em circunstâncias muito parecidas, inclusive. Sim. Né? Sim. Então, dentre estas três opções, eu acho que eu iria de Tsunoda. E você? Eu iria de Tsunoda também. Embora pondere que o Lawson não tenha tido tempo de oportunidades, vamos colocar assim, que o Tsunoda teve, mas a comparação direta que o Vitor trouxe, ela é pertinente. Beleza, o Lawson não teve temporadas completas, mas a amostragem que a gente tem do Tsunoda contra o Lawson com o mesmo carro, ela é amplamente favorável ao Tsunoda. O problema é que o segundo assento da Red Bull distorce tudo, né? Pois é. E aí eu acho que é mais mérito do Verstappen do que demérito dos pilotos, seja o Tsunoda, o Pérez ou o Lawson. Enfim, vai ser interessante observar. Vai ser interessante observar e está sendo interessante observar Gabriel Bortoleto, né, o Vitor? Porque eu lembro que a outra vez que você viu aqui ainda tinha várias interrogações, já tinha começado a temporada e tal, mas como que você está vendo essa evolução dele? Está realmente empolgando e aquilo que inclusive Carlos Costa me acusa de estar fazendo lobby para o Bortoleto na Red Bull, o próprio Johnny Herbert falou, né, de que daria o segundo assento da Red Bull para o Gabriel Bortoleto. Mas não vamos aqui jogar um mal aqui, né, desejar o mal para o Bortoleto. Mas como é que você está vendo essa temporada dele, que eu acho que está surpreendendo bastante, né? Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falo nas minhas lives também lá para o meu público. Assim, é muito legal ver o torcedor brasileiro médio descobrindo o que é o processo. Que é preciso você passar por etapas e não queimar etapas. Tá ligado? Porque quando ele surgiu e nas primeiras etapas ali, todo mundo começou a meter o pau e não sei o quê. E assim, é um piloto jovem, de 20 anos que ele tem, né? Não é 21, 20 anos. Que chegou com muita pressão por ter sido campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, por ser brasileiro. Só de ser brasileiro já tem uma pressão enorme. E é muito interessante ver ele passar por etapas e estar fazendo parte de um processo de desenvolvimento, que é o que todo piloto passa, não importa. O Verstappen passou por isso também. Sim. Ele pode ter pulado etapas, mas existiu um processo para que o Verstappen chegasse onde ele chegou. Foi muito criticado, inclusive. Exato. Então, assim, as pessoas precisam entender que o que está acontecendo com o Bortoleto é extremamente normal. Ele é um piloto talentoso? Mas ele precisa passar por um processo de adaptação, de aprendizado, entendeu? E aí é muito engraçado também ver, por exemplo, que no início da temporada, bem no início da temporada, quando o Hülkenberg entregava amplamente corridas melhores do que o Bortoleto, todo mundo lembrava de que o Hülkenberg não é um piloto tão bagre assim. Aí agora que o Bortoleto está sendo melhor, o Hülkenberg está virando bagre. Então, realmente, essa balança está muito esquisita. E a gente sabe que isso não é verdade. Que o Hülkenberg é, sim, um piloto muito capacitado e na classificação também. O Hülkenberg sempre foi conhecido por ser bom em classificação e o Bortoleto está conseguindo superar o Hülkenberg em classificação também.
Então, assim, às vezes falta um pouco mais de tato pro Bortoleto em certas situações de corrida, pra brigar com o engenheiro e bater de frente e ter aquele feeling de entender que às vezes a decisão da equipe estratégica, que muitas vezes na Sauber é questionável, não vai ser a melhor tomada de decisão. Sim, mas a gente tá falando de um piloto que tem 20 anos fazendo a sua primeira etapa, a sua primeira temporada na Fórmula 1, entendeu? Então, imaginar ele batendo de frente com alguém da estratégia da Sauber hoje, ele tem que ter muita certeza. E como que ele vai ter muita certeza se não tem a rodagem? Entendeu? Assim, muitas corridas que ele tá fazendo, ele tá correndo pela primeira vez, que nem no calendário das categorias de base tem, entendeu? Fora da Europa. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo com o Bortoleto é um processo normal, natural das coisas. Ele, como um piloto de talento, tá só... É só dar o tempo ao tempo. É só isso, entendeu? E já tá mostrando. E já tá mostrando. A gente sabe que na Fórmula 3, na Fórmula 2, as coisas são muito aceleradas. Se você não consegue, se você não começa a mostrar resultado muito rápido, no final do ano, na temporada, a tabela acaba sendo cruel contra você. A gente entende isso. E ele fez a parte dele disso na Fórmula 3 e na Fórmula 2, mas na Fórmula 1 a Sauber sabia o que ela tava pegando quando ela foi atrás do Bortoleto. Entendeu? Ela tinha a opção de manter o Bottas se ela queria um piloto mais rodado, mais experiente. Então, quando ela vai atrás do Bortoleto, ela sabe que ela está indo atrás de um processo. É um talento que tem que ser lapidado. E eles estão lapidando. E graças a Deus o carro conseguiu evoluir dentro das suas limitações, né? De material humano, de questões técnicas e tal. Então, assim, eu fico muito feliz pelo que o Bortoleto está passando. E, assim, ele vai errar. Outras vezes. Ainda vai errar. Ainda vai errar. E isso faz parte do processo. Isso é normal, isso é natural, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Então, eu vejo assim, um potencial ainda muito maior pro Bortoleto e que é só ter paciência. Mas que é uma coisa que o torcedor brasileiro médio não tem, assim, sabe? Então, eu vejo isso completamente natural, assim. Por que você acha que não havia essa paciência com ele? Porque ele é brasileiro. E porque a gente estava carente de pilotos brasileiros no grid e todo piloto brasileiro tem que ser o novo Ayrton Senna. Ainda isso. Ainda tem isso. Infelizmente, ainda tem. Entendeu? Então a primeira corrida na Austrália é uma corrida dificílima. Dificílima. Até para pilotos mais experientes. Tava o Alonso bateu. Então assim, tava desafiante até para os pilotos mais experientes e beleza, o Bortoleto bateu, ok. Acontece. Mas a Fórmula é muito cruel, tem que tudo bem. Mas não sou eu o chefe dele. Não fui eu que contratei ele. Quem contratou sabe. Isso pode acontecer. O Bortoleto não tá batendo a 17 etapas. Entendeu? Ele rodou, bateu na primeira etapa, em condições difíceis até para quem era mais experiente. E o carro tinha problemas. Eles reclamavam muito desde a pré-temporada sobre como o carro era difícil de acompanhar no ar sujo. E a Sauber foi melhorando como podia. E o Hülkenberg entregou resultado. O Bortoleto consegue pontuar, consegue classificar bem. O carro está desenvolvendo. É um processo até para a própria equipe. Se a própria equipe que contratou ele está num processo, por que o piloto jovem, na sua primeira temporada, não pode fazer parte desse processo também? Entendeu? Mas o Verstappen... Ele não é o Verstappen. E eu espero que ele não seja nesse sentido. Cada um vai seguir o seu caminho, entendeu? Vai trilhar a sua carreira. Então, é complicado, cara. Eu acho que ele tá fazendo a parte dele. As pessoas que estão em volta dele também estão fazendo um belíssimo trabalho. Ele tá muito bem rodeado, tanto da parte de gerenciamento de carreira, ele dentro do paddock, é uma pessoa querida. As pessoas no paddock gostam dele. A equipe gosta dele, os pilotos gostam dele, ele está muito bem acompanhado, entendeu? É próximo do Verstappen, é amigo do Verstappen, o Verstappen diz que ajuda ele, que mentora ele, entendeu? A gente vê ele durante as corridas brigando com casca grossa, tendo que disputar a posição com o Alonso, pô, entendeu? Tendo que defender o Alonso, tendo que atacar o Alonso. Pô, gente, pelo amor de Deus, cara, isso é maneiríssimo de ver. E as pessoas querem que ele, numa Sauber, esteja brigando por pódio. Mas o Radar foi pro pódio, gente, pelo amor de Deus. São circunstâncias completamente diferentes, entendeu? Então, eu acho que o que está acontecendo é completamente natural, normal. Na verdade, eu diria que é até acima das reais expectativas. Expectativas realistas, talvez. Eu esperava que ele fosse sofrer mais, não por falta de talento, mas pelas condições que ele tinha para trabalhar. Entendeu? E a gente brinca com o lance da Red Bull e tudo mais, né? O Johnny Herbert falou, a opinião dele, óbvio que ele é um cara que deve ser ouvido, mas... Mais importante do que isso, eu acho até que é a informação do Ted Kravitz da Sky Sports F1, que as equipes estão observando, equipes de ponta, né, observando o Bortoleto com interesse. E aí é justamente nessa perspectiva gradual de desenvolvimento de uma carreira, porque ele tem ali ticado todos os
requisitos de um piloto que começa muito bem, se adapta, tem a ética de trabalho, como eles dizem na língua inglesa boa, tem sido elogiado pela Sauber e tem sido também apontado como um dos melhores novatos da temporada, junto com o próprio Hadjar, e aqui, independentemente de comparar, os dois estão fazendo um excelente trabalho. Sim. Né? Esse acho que é o ponto principal. Agora, você acha que isso também já é um recado para quem trabalha, por exemplo, com o Rafa Câmara? Que ele ganhou a Fórmula 3. Por exemplo, se ano que vem na Fórmula 2 já não meter resultado logo de primeira, já vão estar criticando também? Então, eu acho que todos os pilotos brasileiros, eles já sabem que isso, infelizmente, faz parte do processo. No entanto, que eu acho que teve uma entrevista até recente do Bortoleto falando justamente sobre isso. Faz parte do trabalho essa pressão que existe sobre os pilotos brasileiros. Ele encara isso como uma normalidade e eu espero que realmente ele encare dessa forma, porque infelizmente é assim. Né? Eu acho que para o pessoal que gerencia a carreira do Rafa Câmara, eu acho que está muito nítido que eles estão tentando seguir pelo mesmo caminho, por mais que sejam de academias diferentes. No caso do Bortoleto, no caso do Rafa Câmara, ele já vem da academia da Ferrari já de muito tempo. Então ele vem traçando um caminho muito parecido, inclusive é comentado, né, de que ele pode ir também para a Invicta ano que vem, assim como o Bortoleto foi. Foi campeão pela Trident na Fórmula 3, vai para a Invicta na Fórmula 2. Pode acontecer do Rafa Câmara não ser campeão? Pode acontecer. Espero que não, espero que ele ganhe. Sim. Mas pode acontecer dele não ser campeão. E aí vai existir as comparações com o Bortoleto? Opa. Infelizmente vai. Pra caramba, mano. Pra caramba. Porque as pessoas vão comparar o tempo inteiro. Mas assim, eu espero que isso não afete ele, né? Mas a gente já tá aqui falando de muito pra frente, né? Mas eu acho que cada piloto é um piloto, cada caso é um caso, e é óbvio que eles vão tentar traçar o mesmo caminho, que é o caminho que eles entendem que é o caminho que deu certo. Então é natural que eles tentem seguir a mesma fórmula, né? Perdão no trocadilho aqui, né? Mas também é inevitável de que não dá pra você cobrar do Rafa Câmara os mesmos resultados do Bortoleto, porque um é o Bortoleto, o outro é o Rafa Câmara. Entendeu? Então, assim, na verdade, o Rafa Câmara, ele sendo campeão da Fórmula 2, ele chega num cenário, eu diria que até mais favorável pelo fato de que o Bortoleto chegou na Fórmula 1 numa academia que não daria vaga para ele, que não daria uma oportunidade para ele. Não que o Rafa Câmara vai entrar direto na Ferrari, mas a gente não sabe como... A McLaren não produz motor para ninguém. Exato. Mas a gente não sabe como vai estar a situação da Haas, nem como a da Cadillac. E será que ele não vai aposentar? Como tem falado aqui, será que ele não vai aposentar o Hamilton? Que maldade. É que aí o primeiro da fila eu acho que seria o Berman. Seria o Berman. E assim, o próprio Piastri, que era da academia da Alpine, da Renault no caso, foi campeão e ficou na geladeira um aninho também. Sim. Porque ele percebeu que não ia ter vaga na academia e aí o Marco Webber foi lá e fez aquela jogada de gênio de conseguir uma oportunidade para ele em outro lugar. Então assim, o cenário ainda é muito incerto, muito instável daqui até lá. Tudo pode acontecer. São algumas etapas ruins de um piloto numa certa equipe e uma série de dominós pode acontecer a favor ou não dele, entendeu? Mas eu acho que ele também tá num caminho muito bom, assim. Sabe? Agora, o Eric citou o Hamilton, da outra vez que você teve aqui, era começo de temporada, agora já temos 16 etapas realizadas e, enfim, a situação do Lewis na Ferrari não parece melhorar muito. Como é que você vê este terço final de campeonato para o heptacampeão mundial e os desdobramentos que dele decorrem? Eu acho que ninguém tem dúvida de que se esperava mais do Hamilton. Tudo bem que tem a questão também da adaptação, não só ao carro, mas toda a filosofia de trabalho da equipe, que a gente sabe que da Ferrari para a Mercedes é uma diferença muito grande, né, em todos os aspectos. Então eu acho que tem a questão da adaptação que faz parte, mas eu acho que é dos dois lados, entendeu? Eu acho que o Leclerc sempre foi um adversário duríssimo, né? Se eu não me engano, eu não tenho essa informação, mas se eu não me engano, acho que o Leclerc nunca foi superado em classificações para nenhum outro companheiro de equipe. Acho que não. Né? Foi com o Vettel, com o Sainz e... Pro Ericsson é que não foi. E agora tá sendo com o Hamilton também. Então eu acho que do lado do Hamilton, eu acho que não tem nenhuma dúvida de que ele quer dar a volta por cima, né? Óbvio, isso é óbvio, né? Faz parte
do sentimento competitivo que todo piloto tem, principalmente do lado do Hamilton, né? De não querer se abalar sobre isso. Óbvio que ele dá aquelas entrevistas e tal, mas eu acho que no fundo, né? No final do dia, eu acho que ele, mais do que ninguém, ele quer mostrar resultado. Eu acho que vai um pouco... Não é ficar em cima do muro, mas eu acho que faz parte. Eu acho que não dá pra gente... Eu acho que não dá pra gente jogar tudo do lado do Hamilton, como se o Leclerc estivesse fazendo tudo, sendo que o próprio Leclerc não consegue entregar os resultados que a gente sabe que ele é capaz, por conta dos processos e por conta de tudo que a gente sabe que a Ferrari é há tanto tempo. Então existem os dois lados da moeda, sim, na minha opinião. Eu acho que tem o lado operacional da Ferrari, que não consegue entregar para os seus dois pilotos as condições necessárias para que eles briguem por vitórias constantemente ao longo do ano e eventualmente briguem por títulos, seja de equipe ou seja de piloto, entendeu? Mas do lado do Hamilton também existe o fato de que ele não está tendo condições, eu digo não da equipe, né, de conseguir brigar com o Leclerc. E a gente pode falar da questão de se adaptar, a gente pode falar sobre, que é o que todo mundo às vezes bate um pouco o pé, sobre o fato do Hamilton estar no final de carreira. E não é na questão de tipo, o Hamilton tem que aposentar, já acabou. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o Hamilton ainda tem capacidade de brigar por vitórias nesse grid. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas também não dá pra tirar o fato de que o Hamilton está sim na sua fase final de carreira. E falar isso não é falar que tem que aposentar ou que já acabou. É natural. O tempo é isso. Ah, mas o Alonso também está em fase final de carreira. Já faz tempo. Entendeu? Quem tem que entender que a hora de parar é o piloto. É isso. Ele. Ninguém tá falando que ele tem que estar fora. Mas o próprio Hamilton sabe disso, de que ele tá nos seus últimos momentos da carreira, entendeu? E até por isso ele tomou a decisão de ir pra Ferrari, porque, entendeu? Eu estou aproveitando essa oportunidade, entendeu? De poder guiar pela Ferrari. Exatamente. Mas a provocação que eu faço, tendo em vista o GP do Azerbaijão pra frente, temos o terço final do campeonato de agora em diante. Como utilizar isso para melhorar o futuro breve? Porque, assim, me parece claro que ele tinha uma certa expectativa para esse ano, mas é um projeto de médio prazo. Longo prazo, não dá para colocar, até por essa questão de ele já ter aí os seus 40 anos e estar na fase final de carreira, independentemente de como o nosso público queira interpretar isso. É um fato. Assim... O que dá pra tirar daqui pra frente e até o final da temporada? Basicamente essa é a pergunta. Eu acho que você diz exclusivamente do Hamilton. Do Hamilton. Porque assim, eu concordo plenamente que nem o Leclerc tá conseguindo o que ele gostaria. Mas o Leclerc tem, acho que 5 pódios na temporada e Hamilton, goste disso ou não, o fato dele ser um heptacampeão mundial que vai pra Ferrari com um salário astronômico torna ele mais vidraça do que é o Leclerc. E olha que o Leclerc na Ferrari é vidraça. É uma situação muito complicada do Hamilton, porque a gente vê que até o relacionamento dele com a equipe não parece ser tão... Eu acho que o Leclerc tá mais acostumado com isso também. Né? Então, eu acho que daqui pro final do ano pro Hamilton é realmente... É difícil de responder mesmo, porque é fato de que o Hamilton ele quer entregar esse resultado. Eu acho que pro Hamilton, um pódio que seja daqui pro final do ano teria um peso assim de alívio muito grande, entendeu? Mas você consegue dizer com certeza de que o Hamilton vai conseguir um pódio daqui pro final do ano? Nem o Leclerc. Não dá pra dizer, não dá. Eu consigo dizer de certeza que quem vai conseguir pódio é o Norris e o Piastri. É isso. E o Verstappen ele vai tirar o coelho da cartola em algum momento. A própria Mercedes, com a desevolução do carro, conseguiu melhorar. Não dá pra ter certeza. Entendeu? Então, assim, se até lá é uma incerteza, que dirá na Ferrari. Então, eu acho que a situação do Hamilton realmente é uma situação muito complicada. Eu não tenho dúvidas de que... Não é que o Hamilton já entregou as pontas pra esse ano, tá? Tentando ser mais direto na sua pergunta. Eu não acho que o Hamilton entregou as pontas esse ano. Mas eu também acho que o Hamilton, ele consegue... Não consegue, mas eu acho que ele vai estar mais... focado, mais preocupado com a temporada do ano que vem, pelo fato do regulamento novo. De ter mais esperanças para o ano que vem. De falar, beleza, cara, esse ano foi um ano para jogar fora, entre aspas, para eu realmente entender como são os processos da equipe, como funciona tudo. Dentro é de aí que me preocupa, porque me parece que não há uma evolução muito grande da interlocução dele com a equipe e vice-versa. É por isso que eu tô falando, a situação dele realmente é muito complicada, porque... Ele precisa se entender com ele mesmo, em relação ao carro que ele tem hoje. Ele precisa se entender com a equipe precisa se entender. Então lá tá todo mundo batendo cabeça, né? É aquele meme que eu coloco muito na minha live do
do cérebro do Bob Esponja, todo mundo no escritório lá pegando fogo, todo mundo batendo cabeça, né? Então, eu acho sim, eu acho que não é que o Hamilton entregou já o campeonato esse ano, né? Não é que ele entregou a temporada esse ano. Mas eu também acho que as esperanças do Hamilton estão todas para o ano que vem, assim como o Leclerc, assim como a equipe. Eu acho que é isso. E aí, se no ano que vem a Ferrari fizer um ano, assim como esse ano, aí realmente... Valeu, falou. É. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, é isso aí. Palpite para campeão de 2025? Pergunta para te queimar no final do ano. Piastri. Piastri campeão. Acho que o Piastri. Eu acho que o Piastri... Finalmente falamos dos líderes. Eu acho que o Piastri... eu tinha as minhas ressalvas com o Piastri, não em relação a talento, mas até o ano passado eu acho que existia-se uma vantagem pro Lando, eu acho que nesse sentido, de desempenho na pista. Eu acho que o Piastri conseguia brigar um pouco mais em classificação e quando chegava na corrida eu acho que o Piastri tinha uma deficiência maior com o gerenciamento da corrida, a hora certa de acelerar, a hora certa de segurar e etc e tal. Não é que faltava talento, acho que faltava realmente experiência e ele teve uma evolução muito grande nesse quesito do ano passado para cá. Eu acredito no Piastri pelo fato de que, primeiro, que eu acho que isso é o mais importante, eu vejo ele mentalmente mais preparado que o Lando Norris para lidar com essa briga, né? Realmente, talvez o teto do Piastri seja maior do que o do Lando. Eu enxergo hoje dessa forma. E o fato também de que o Lando tem um déficit hoje que não é muito grande nos pontos, mas que a gente sabe que no final do campeonato pode fazer diferença. A gente já passou da metade do ano e o Lando teve alguns infortúnios aí, né? No Canadá, por culpa dele, e na Holanda, por não culpa dele. E isso é uma coisa que a gente sabe que no final do ano faz diferença. Pode ser que aconteça do Piastri quebrar o carro, ou ter um azar, ou alguma coisa do tipo. Ou às vezes nem ele erra, mas alguém acerta o carro dele. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então não estou dizendo que o campeonato já está ganho para o Piastri, mas respondendo a sua pergunta, se tivesse que apostar em um, eu apostaria no Piastri. E quando a gente traz um convidado especial como você, sempre tentamos fazer um debate que tenha vida longa para a galera assistir daqui 1, 2, 3 semanas. Mas estamos pré-GP do Azerbaijão, palpite aí para a etapa de Baku. Cara, eu não acho... Eu posso queimar muito a minha língua, mas eu vou soltar. Eu não acho que a Red Bull e o Verstappen vão brigar em Baku como foi em Monza. Eu acho que a situação de Monza foi uma situação muito singular para a Red Bull. Tudo bem que em Monza, no passado, foi um dos piores, se não o pior GP da Red Bull. E esse ano foi totalmente o oposto. Mas é que eu acho que rolou uma preparação melhor para que não acontecesse esse ano como aconteceu ano passado. Então rolou um desenvolvimento mais especificado para o GP de Monza, no caso da Red Bull. Então... eu acho que empolga o desenvolvimento do Verstappen e eu adoraria que ele brigasse mais com as McLaren, para que a gente tivesse uma briga ali, não só caseira da McLaren. Eu não acho que o cenário vai ser tão favorável assim, mas eu acho que o top 3 ainda vai ficar entre eles. Então, dando uma barrigada aqui, mas da forma mais pragmática possível, eu colocaria Piastri, Norris e Verstappen. E Bortoleto? Cara, eu acho que o Bortoleto pontua de novo. Eu palpito dessa forma, porque eu acho que por mais que seja uma pista mais traiçoeira, por ser uma pista de rua e tudo mais, a gente tá... uma boa parte da pista e uma parte vital da pista é a reta, e o carro da Sauber mostrou que é bom de reta. Sim. E Monza mostrou isso. E o Bortoleto já andou em Baku antes, pela Fórmula 2 e tal, então... 4º e 5º lugares. Então bons resultados. Eu acho que o Bortoleto pontua de novo. Deus te ouça, tomara. Carlão, tivemos nesse último fim de semana MotoGP, mais uma vez, GP de San Marino e Misano, e eu tô curioso também de saber não só sobre a MotoGP, mas o que rolou no podcast dessa semana aqui. Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing, toda segunda-feira aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, nos agregadores de áudio, é só pesquisar podcast, sempre com o Fausto Macieira, grande figura, comentarista do Mundial nos canais ESPN. Agora tivemos o GP de San Marino, etapa de Misano, vencida por Marc Marquez, e com isso o Marquez já pode se sagrar heptacampeão da MotoGP na próxima etapa, GP do Japão em Motegi, daqui a 2 semanas. O Fausto analisou essa situação do campeonato e o que esperar lá no Japão. Roda aí. Pois foi um fim de semana, eu gostei de todas as corridas, inclusive do sábado. Foram, 6 corridas espetaculares, gostei de todas. No sábado o Marc deu bobeira, se empolgou, errou a trajetória, e aí a torcida
parte da torcida aplaudiu, blá, 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 e tal, e ele falou que isso despertou um fogo dentro de mim, parece música, né? Despertou um fogo, né? Vou voltar com tudo no domingo, super concentrado depois do erro, e ele admitiu o erro e falou que pô, é humano, todos nós erramos, e ele errou quando tinha a corrida bem encaminhada, depois de brigar já com o Bezzecchi herdou uma vitória muito boa, o Alex Marques estava sempre por ali, mas o pega era Bezzecchi e Marques, e o Bezzecchi fez um fim de semana, ele mesmo disse, o melhor da vida dele, né? Porque ele brigou, fez a pole e brigou o tempo todo com o melhor piloto da atualidade. Então foram corridas sensacionais, e o Marques no domingo estava super determinado a vencer, mas não foi nada fácil, né? Ele foi pressionado o tempo todo pelo Marco Bezzecchi, e eles abriram 7 segundos para o Alex Marques, né? E ele venceu por meio segundo. Então foi muito disputado. No sábado, vitória completa, né, de uma moto italiana com piloto italiano na Itália, e no domingo a moto italiana venceu com um piloto espanhol, mas como todo mundo fala, e a gente concorda, o melhor piloto da atualidade. E o Marques, vitória número 99 da carreira, número 73 na MotoGP, se aproximando com a mão no título mundial. E vamos ver o que vai acontecer agora no Japão. Tá aí o grande Fausto Maceira, sou fã dele. Tem que vir aqui mais vezes pra gente renovar a foto ali, a selfie. Saudades de grande abraço ao grande Fausto Maceira. Grande Vitor do Diário, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui com a gente bater esse papo, e sinta-se convidado que a gente vai te encher o saco mais vezes aqui esse ano. Não, pra mim é um prazer sempre estar aqui, agradeço o convite mais uma vez. E é isso, precisando, estamos às ordens. Opa, com certeza. Muito obrigado também ao Carlos Costa, e lembrando mais uma vez que você pode e deve investir na Mint. Olha só, mais uma vez rolando o QR Code na sua tela, link na descrição, baixe já o aplicativo da Mint, o aplicativo que te leva a um novo mundo que eu particularmente estou adorando, o Carlos também eu sei que tá, e também lembrando que Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint, tá legal? Um grande abraço a vocês, até a próxima semana, tchau, tchau.